E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal e hoje vamos resolver mais uma questão de linguagens do nosso Enem 2021. E na questão de hoje nós vamos falar sobre o uso da norma padrão. Para isso nós temos aqui um texto, tá? Vamos pular o texto, vamos direto aqui para o comando da questão, que diz o seguinte: do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza-se por, ou seja, nós temos um personagem que defende a norma padrão. E a gente vai perceber isso porque ele faz alguma coisa. O que ele faz? Ele contesta o ensino de regras, resgata os valores patrióticos e por aí vai. Vamos ler o texto e do texto a gente vai conseguir extrair essa informação, né? O texto começa da seguinte maneira: não que Pelino fosse químico. Pelino é o personagem em questão. Longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava de algum homem notável no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Ou seja, ele falava assim: o cara tem talento, mas ele usa uns termos assim que não deveria usar um outro de resto. Ou seja, meio que fazendo um pouco caso do cara, da pessoa a qual falam para ele que escreve bem e tudo mais. Seguindo o texto, toda vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo e o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica dos Bastos, a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras. Ele não falava, limitando-se tão somente a ouvir. Ou seja, ele ia lá para o bar, colocar a botica de baixo, né? Ficava lá ouvindo as pessoas, aí ele não falava nada. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Ou seja, ele ficava ouvindo a conversa, mas quando alguém falasse alguma coisa fora da norma padrão, ele se intrometia e falava: não é assim que se fala assim. Aí olha só, tem entre aspas aqui ele falando: eu asseguro, dizia o agente do correio, que... E aí ele não conseguia terminar. Por aí, o mestre-escola intervinha com a mansuetude... Essa palavra é difícil. Mansuetude evangélica, bem manso. Não diga seguro, senhor Bernabés. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra emenda, outra correção dele. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. Vernaculismo está atrelado à palavra vernáculo, que é o conjunto de palavras naturais de um grupo, de um país, que seriam as originais, que se diferencia das estrangeiras. Então, quando a gente está falando do vernáculo, é aquelas palavras de natureza latina, do português mesmo. Então, quando você tem, por exemplo, aquela ali é minha namorada ou meu namorado, e aí fala assim: aquele ali é um boy. Boy é uma palavra de origem inglesa, logo ela não pertence ao vernáculo do português, tá? Então, apostolado de vernaculismo é como se ele defendesse o uso das palavras do português mesmo, ok? Sem influência estrangeira. É isso que significa vernáculo. Vamos lá. Então, olha só. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza-se por contestar um ensino de regras em detrimento do conteúdo das informações.
Bem, olha, ele não contesta em nenhum momento, ele corrige. Contestar, ele não pega pessoas que estão ensinando e fala, não é assim que se ensina, ok? Ele simplesmente corrige as pessoas no momento propício, ok? Então não faz sentido a letra A. No momento propício não, às vezes, muitas das vezes é muito sem noção, mas ele aproveita uma situação de conversa para fazer uma correção. Não tem nenhuma questão de regras de ensino, ok? Ensinos de regras nesse contexto. Ele apenas fala, o certo é assim, mas ele não ensina as regras. Resgatar valores patrióticos relacionados às tradições da língua portuguesa. Não. Por quê? A princípio, valores patrióticos, certo? Estaria atrelado à ideia de que ele sugerisse palavras que tenham um significado lá na história para ele resgatar. E não, ele não está sugerindo o uso de palavras, quando a pessoa fala errado e fala, que nem ele citou aqui no caso de Barnabés, que ele fala assim, ó, eu asseguro. Aí ele não diga seguro, Barnabés, diga eu garanto. O uso da palavra garanto não tem nada a ver com patriotismo ou com resgatar a história. Não, ele só está utilizando a norma padrão. Ele está querendo substituir aquele coloquial, aquela coisa mais informal pelo padrão, tá? Então não tem nada a ver com valores patrióticos, tá? E nem tradições. Lembrando que tradição, aqui tem uma coisa interessante também, que tradição é uma palavra um pouco delicada nesse momento, porque a tradição não necessariamente é a norma padrão, tá? Norma padrão é uma coisa, tradição é outra. Tradição é os conceitos, as ideias que um povo tem. Então a gente tem a tradição de falar, em alguma região pode ter a tradição de falar é nós, é a gente, vamos usar o termo é nós, está errado, mas pode ser uma tradição. Então a tradição não necessariamente é a norma padrão, ok? Então não, ele não quer resgatar, fazer resgate de tradição, nem nada do tipo. Ele quer só colocar a norma padrão, independente da tradição. Letra C, adotar uma perspectiva complacente em relação aos desvios gramaticais. Ou seja, quando uma pessoa faz um desvio gramatical, ele ignora. É isso que ele faz? Não, não é o que ele faz. Ele vai lá e corrige a pessoa. Esse complacente é amável, aquela pessoa que não vai querer incomodar. Então, sabe quando a pessoa comete um erro e tu fala, deixa, não vou corrigir não, senão a pessoa pode até ficar chateada. E aí você está sendo complacente. No caso, ele não era assim. Então, letra C não é a atitude que o nosso personagem tomava, certo? Agora, letra D, invalidar os usos da língua pautados pelos preceitos da gramática normativa. Ou seja, quando alguém usava a gramática normativa, os preceitos da gramática normativa, ele invalidava isso. Não, era justamente ao contrário. Quando a gente fala dos preceitos da gramática normativa, nós estamos falando da norma padrão. Então, ele invalidava quando ele corrigia as pessoas que utilizavam a norma padrão? Não, era ao contrário, ele validava a norma padrão. O problema está aqui no in. E se fosse validar o uso da língua pautada pelos preceitos da gramática normativa, é isso, ele quer que as pessoas falem usando os preceitos da gramática normativa. Agora, ele não invalidava quando as pessoas faziam isso. Ele invalidava quando as pessoas não usavam os preceitos da gramática normativa. Por isso que a D é justamente ao contrário do que ele fazia. Agora, a letra E, desconsiderar diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação. E como é que a gente consegue verificar essa ideia? Porque ele ia, aqui há um destaque, que ele ia conversar de modo de... Cadê? Ao entardecer, depois de ler um pouco Sotero, o Cândido de Figueiredo e Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a Botica dos Bastos. Botica seria uma região, uma coisa ali, tipo um bar, a dar 2 dedos de prosa, ou seja, era uma coisa informal. Ele não está indo para uma palestra ou coisa do tipo. Era uma coisa informal, entre amigos, e ele só ficava ali ouvindo as pessoas conversar. Então, essa é uma situação onde a norma padrão não é exigida, certo? Só que ele desconsiderava diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação, porque, nesse caso, não há necessidade de ser
de exigir a norma padrão, mas ele não se importava com isso e ficava exigindo isso, não exigindo, ele ficava corrigindo, né, as pessoas em um lugar que não faz sentido fazer esse tipo de correção. Então, do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza por ele não fazer diferença em nível de formalidade para determinadas situações que não há necessidade, ok? Então, o nosso gabarito é a letra E, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!